Bom, gente, hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência no autoconhecimento. Isso. Eu nunca tinha ouvido falar disso, gente. Há alguns anos atrás, tipo 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu nunca tinha me atentado. Eu não queria nem saber o que era autoconhecimento. Simples assim, né? E como que eu fui parar nessa vibe de autoconhecimento? Essa é a parte que pega. Por quê? Eu fui parar lá pela dor. Eu fui parar nessa me descobrindo e descobrindo autoconhecimento pela dor. Então, eu sempre, vou falar mais ou menos desde quando eu era mais nova. Eu sempre amei. Amei pessoas, amei conversar. Eu amava ouvir as experiências de pessoas mais velhas. Eu gostava muito de ouvir as histórias, de fazer tudo isso. E aí, o tempo foi passando. Eu fui ficando mais velha. Aquela história de, né, o que você vai ser, o que você vai fazer da vida, qual vai ser sua profissão. Eu não sabia qual a profissão que eu ia seguir. E eu casei. E depois que eu casei, eu até comecei uma faculdade. Sim, eu comecei a faculdade de psicologia. Eu já trabalhava e nessa época eu era recém-casada, trabalhava muito longe de onde eu morava. Eu morava na Baixada Fluminense, mas eu trabalhava na Barra da Tijuca. Eu acho que é a Zona Norte. Acho que é a Zona Norte. Não sou muito boa de geografia não, tá, gente? Você já fica aqui, preste atenção nisso, se liga nisso, não fica esperando que eu dê, entendeu? Essas informações sempre certeiras pra você. Não, essa não sou eu. E aí, era coisa de 1 hora e meia, mais ou menos isso, pra eu fazer da minha casa pro trabalho, do trabalho pra minha casa. E na época, uma chefe minha, que ela incentivava todos os funcionários, né, a fazer alguma formação, a buscar alguma coisa, até mesmo para melhorar financeiramente lá no cargo da empresa. E conversando, eu falei para ela que eu tinha interesse nessa área, que eu tinha vontade de ser psicóloga. E ela foi comigo na faculdade, ela foi comigo lá e a gente pegou e eu fiz inscrição, fiz bolsa, fiz prova para conseguir bolsa. Só que na época a bolsa era, por mais que eu tenha conseguido legal, ainda assim era um desafio para mim, sabe, manter aquela formação. E no início a minha mãe me ajudou, minha mãe que me ajudava a pagar. Só que depois a minha mãe não me ajudou mais e eu não consegui dar conta. O que eu tive que fazer? Tranquei. Daí vida que segue, né, galera? Trabalhando. Daí depois eu engravidei da minha primeira filha, Maria Eduarda. Tempo foi passando. Eu engravidei do meu segundo filho. Muitas coisas aconteceram. Muitas coisas mesmo. E eu fui me perdendo de mim mesma. Eu fui focando e dando tudo de mim pra essa vida. Não me arrependo, tá? Mas eu focava na minha casa, focava nos meus filhos, focava em tudo ao meu redor, mas eu esquecia de olhar pra mim mesma. Tive alguns momentos muito ruins, que um deles foi, aliás, né, 2 deles, os piores, assim, eu diria, foi a perda do meu pai. Eu amava muito meu pai. Meu pai era, pra mim, mais que um pai. Ele era como se fosse um avô. De tão... O que acontece? Meu pai e minha mãe, eles tinham
30 anos de diferença. Então eu realmente tinha um pai com idade de ser avô. E quando eu saía na rua, as pessoas falavam, você tá passeando com o vovô, tá com o vovô? E eu ficava muito irada com isso, porque eu falava, não, ele é meu pai. As pessoas tinham que saber disso não, né, gente? Ainda mais as pessoas julgam pelo que vê. E estavam vendo uma criança com um senhor de, sei lá, 60 anos, 70 anos. Então, teoricamente era meu avô, mas na prática não, na realidade era meu pai. E um dos momentos muito difíceis pra mim foi quando meu pai faleceu. Só que passou. Depois disso, tive alguns momentos difíceis na minha vida também. A minha irmã, ela passou por um momento difícil em que ela desenvolveu alopecia. Quando ela desenvolveu a alopecia, inclusive, eu estava gravidinha da Duda. E quando eu digo gravidinha, é porque eu estava recém-grávida mesmo. Eu tinha, eu acho que por volta ali dos 3 meses de gestação, 3, 4 meses de gestação. Então foi um momento muito difícil, que a minha irmã estava na minha casa quando ela viu não é o primeiro tufo de cabelo dela cair, mas o primeiro é porque abre um couro cabeludo uma falha muito grande, sabe? Então a falha dela tava mais ou menos desse tamanho. Ela tava na minha casa, eu tava no banheiro, eu lembro. E ela falou assim, irmã, vem aqui pra mim, olha aqui pra mim, a minha cabeça aqui atrás. Eu fui no espelho, ela tava no espelho no meu quarto, e eu olhei e vi. Eu falei, caramba, irmã. Ela falou assim, eu vi pelo espelho. E dali começou um processo muito difícil na minha vida e na dela. E eu querendo dar conta daquilo, foi muito ruim, porque eu queria ajudar ela de todos os jeitos, sabe? Eu queria ajudar ela de todos os jeitos possíveis. E na verdade não consegui. Aquilo foi evoluindo. A minha irmã ficou perdendo muito, muito, muito cabelo. Ela cortou e depois ela ficou careca. Depois que a minha filha nasceu, aí a minha irmã também gestou, ela também engravidou, e ela tinha muito, muito, muito medo da filha dela também vir com alopecia. Alopecia é uma doença autoimune, também foi do emocional dela. Graças a Deus, a minha sobrinha linda, que fofa, a Sara não veio com alopecia, mas foi muito difícil esse processo, sabe? Eu sempre me vi como o porto seguro, a pessoa forte da minha família, sabe? De ter que dar conta de tudo. Então eu tinha que dar conta dos problemas dos meus pais em casa. Eu observava muito, eu controlava muito, porque eu tinha que ser perfeitinha, né? Não poderia dar mais problemas, trazer mais problemas para eles. E depois eu tinha que dar esse suporte para minha irmã, eu tinha que ser fortaleza para ela ali, cuidava dela. E ela tinha muitos problemas também com a minha mãe depois que meu pai morreu. A minha mãe, eu não sei se eu posso dizer que a minha mãe era narcisista, mas eu creio que sim. Eu ainda não fui a fundo para ter essa certeza, até porque ela não tá mais aqui, não tem, enfim, né, os danos já foram causados. Me cabe agora consertar o que eu posso, que está dentro do meu alcance. E aí depois ela teve a filha dela também, construiu a família dela, glória a Deus, até hoje, né? Tem uma família linda, ela tem 2 filhos também, como eu, uma menina mais velha e um menino mais novo. Então assim, eu tive também minha filha. Depois a minha mãe veio a falecer. Só que a minha mãe, a gente tinha muita dificuldade de lidar com ela, ela era uma pessoa muito difícil. Mas eu sou muito grata, porque mesmo ela sendo uma pessoa muito difícil, sabe? Ela era aquele tipo de mãe que mexe comigo, mas não mexe com as minhas filhas. Ela era desse tipo, só que o problema que ela não sabia era que ela não deixava ninguém mexer com a gente, mas ela mexia com o nosso emocional.
de um jeito drástico, assim, enfim, né? Depois eu conto melhor, talvez, em outros vídeos. E aí eu fui, sabe, levando essa vida, vivendo. Depois quando a minha mãe faleceu, eu falei assim, eu quero agora viver uma história diferente, eu quero uma vida diferente, eu quero um marco, assim, quero uma vida diferente, eu quero engravidar. Eu decidi, quando minha mãe morreu, logo depois, eu falei assim, eu quero, e vai ser um marco na minha vida, de um diferencial da minha vida, vai ser eu gestar novamente. E não demorou muito depois que minha mãe faleceu, eu realmente, engravidei. Engravidei do José Daniel. Foi muito bom. E também foi um tempo que aí vieram as à tona. Olha só, gente, eu parando agora pra pensar, falando aqui com vocês, que eu sempre falo, né, a gente esquece do que a gente fala, do que a gente pede pra Deus, mas Deus não esquece. E quando veio, quando eu disse isso que seria, né, um marco, seria algo novo na minha vida, com o Daniel pequeno ainda, foi onde eu me vi nesse momento muito difícil da minha vida, que foi com as crises de ansiedade que evoluíram para crises de pânico. Na verdade, essas crises começaram quando a Duda era pequena ainda, só que eu não olhei para isso, eu não tinha noção, eu não sabia, né? Nunca tinha ouvido falar de autoconhecimento, de autocuidado, e eu achei que era só mesmo a Aline exausta da rotina, a Aline com a cabeça conturbada, a Aline com excessos de pensamentos, a Aline tentando viver a vida dela. Mas quando o Daniel estava pequeno, foi que veio esse boom. E eu precisei buscar ajuda. E na época eu liguei para uma pastora minha, que ela é psicanalista. E ela me ajudou, foi no telefone mesmo. Ela falou assim, calma, Aline, tá tudo bem. Você não vai acontecer nada de pior, você só precisa olhar para suas emoções, olhar para dentro. E, assim, glória a Deus, sabe, que eu tinha ela com essa formação perto de mim. Foi quando eu dei início às terapias com ela. E ela me ajudou muito a sair daquele momento de crise, daquele momento terrível que eu estava. Que pra mim não tinha, eu não via ali, eu não tinha perspectiva nenhuma de dia seguinte, de nada daquilo. Tanto que quando eu pensava no dia seguinte, eu estava numa crise tão ruim que eu não conseguia andar. E fiquei muito tonta. E quando eu pensava no dia seguinte, eu só chorava e eu ficava desesperada. Aí fui para esse tratamento com ela, foi muito legal, foi muito bom. Mas veio a pandemia. E aí veio a pandemia e eu já estava mais ou menos ali equilibrada, melhor. E eu fui de novo empurrando com a barriga, né? De novo deixei de olhar pra mim. O que aconteceu? Mais pra frente veio um boom de novo, né? Veio o boom de novo. E foi onde eu achei uma mentora, que é uma mentoria online, e que ela descrevia através de palavras o que eu sentia. Muito melhor do que eu. E eu decidi entrar nessa mentoria dela. Foi um passo muito importante e definitivo, assim, que eu dei na minha vida, que fez total diferença. O nome da mentoria CRA, Curando Raízes da Ansiedade. E eu nunca imaginaria que uma mentoria online, em que eu tinha que ficar ali de câmera aberta com outras pessoas, me traria tanto resultado. Sério, porque a gente tem um preconceito, né? Então, assim, eu tinha esse preconceito. Mas como ela era aquela pessoa que conseguia ali me entender, e ela já tinha passado por isso, e ela falava tão bem sobre aquilo, que eu falei, é nisso que eu vou. Eu ouvi o meu coração. É nisso que eu vou. E falei, eu vou agarrar essa oportunidade com unhas e dentes, e foi o que eu fiz. Nesse método, eu comecei a olhar pra mim. Eu descobri que para curar as crises que eu estava passando, aquela confusão toda que estava na minha mente, o básico, o essencial era olhar pra mim. Ela me mostrou que eu precisava olhar pra mim,
para me entender. Claro, ela também conseguiu me fazer enxergar que eu tinha carregava muitos e muitos traumas de infância. E que muitas das limitações que eu tenho hoje vêm desses traumas. Muito do pensamento que eu tenho de escassez, muito que eu tenho sabe, desse não vou conseguir, não é pra mim. Isso veio muito forte de quem eu era. Porque é óbvio, né? A nossa criança, quem nós fomos como criança, ela não desaparece quando a gente se torna adulto. Pelo contrário, ela tá aqui dentro. E aí foi quando eu comecei a olhar pra mim. Então, assim, aí tá a chave, aí tá o que eu queria te dizer. Um detalhe, a coisa mais importante que aconteceu foi eu olhar pra mim mesma. Eu me redescobrir quem eu era, buscar a minha autenticidade. Porque a Aline se perdeu. Nisso tudo que eu te contei, sem muitos detalhes, bem por alto, mas pra você ter uma noção, eu fui me perdendo de mim mesma. Eu não olhava mais pra mim, eu não fazia algo que eu gostava, algo que me agradava. Eu não tinha o meu momento comigo mesmo, seja num cinema sozinha, e eu fui me perdendo. E também fui me tornando dependente, muito dependente do meu marido. Eu não saía sozinha, eu não fazia nada sozinha, tinha que ser tudo muito junto com ele. Eu não tomava decisões por mim e pra mim sozinha, era tudo dependendo dele. E claro, né, eu descobri isso depois, nesse processo de autoconhecimento. Então, assim, eu quero deixar uma dica pra você. Se você para pra pensar, se você teve uma infância difícil, se você tem dificuldades hoje na sua vida, e são algumas dificuldades que você não consegue sozinha melhorar, busque conhecimento, sabe? Busque ajuda, porque sozinha a gente não vai a lugar nenhum. Sozinha a gente não vai a lugar nenhum, então a gente precisa de pessoas para nos mostrar caminho, para pegar na nossa mão, para ir junto, para nos mostrar, nos ajudar a enxergar com novos olhos a vida e as suas oportunidades. E hoje eu sou uma nova Aline, eu sou muito mais autêntica, eu sou muito mais firme e certa do que eu quero, de onde eu quero chegar, do que eu tenho que fazer para chegar nesse lugar. E sou muito grata ao autoconhecimento, eu sou muito grata. Lá eu descobri, inclusive, no autoconhecimento que é uma união perfeita, e era do que eu aprendo no autoconhecimento com as coisas que eu já aprendi da Bíblia, sabe? Que eu já via, mas foi muito importante para mim olhar para mim para poder praticar isso tudo. Enquanto as minhas emoções não estavam equilibradas, não estavam, fluindo, não estavam bem, enquanto eu não entendi o que se passava comigo e o porquê eu estava passando por aquilo, eu também não conseguia me conectar com Deus de uma maneira mais genuína, mais eu mesma. E foi fundamental isso tudo. Então, assim, eu queria, se fosse dar uma dica pra você, independente se você é mãe, independente da sua idade, busque pelo autoconhecimento, sabe? Pare um pouco essa rotina, pare um pouco a sua vida para olhar para você, para fazer algo por você, algo que você goste, algo que te dê prazer, sabe? Inclusive, estou fazendo, depois disso tudo, né? O que acontece? Lembra que lá no início eu te falei que eu queria fazer psicologia? Então, hoje em dia eu faço psicanálise, eu estou em formação em psicanálise clínica e tá sendo maravilhoso. Foi muito bom, tá sendo muito bom eu fazer hoje nessa fase da minha vida, porque é exatamente o que eu queria. E eu descobri, inclusive, que eu prefiro psicanálise do que psicologia. Ela tem uma diferença, né? A psicologia, ela trata o agora, o problema, mas a psicanálise não, ela investiga o seu inconsciente, ela te vem de lá da raiz do problema, para você entender o porquê que tá tendo esse problema agora. Então, assim, é mais profundo, sabe? E eu tô apaixonada, muito bom. Então, se
Se eu pudesse deixar uma dica pra você busque se conhecer, sabe? Busque esse autoconhecimento, busque tratamento. Essa formação que eu tô fazendo, ela antes de ser uma formação, ela é um tratamento para que eu olhe para mim mesma. Se você quer olhar para si mesmo e não tem, por exemplo, financeiramente falando, recursos para investir num profissional que vai te avaliar, que vai te olhar, eu inclusive indico para que você faça essa formação, mesmo que você não tenha a intenção de trabalhar com isso, mas ela, antes de tudo, ela serve como uma autoanálise, como uma autoterapia, sabe? E tá sendo incrível. Eu já tenho essa bagagem da mentoria que eu fiz, eu já tenho uma bagagem, eu já tenho, sabe, um conhecimento, mas tá sendo incrível, muito mais profundo, poder analisar e ver isso através de filmes, através de alguns documentários. É uma formação muito leve, muito suave, muito gostosa de fazer, claro, principalmente porque é online e óbvio, porque com 2 filhos. Pra mim, isso foi inclusive porque um dos motivos pelo qual eu parei a minha terapia com a pastora. Porque com 2 filhos pequenos, não era aqui no meu bairro, longe. Eu tinha que esperar meu esposo chegar para poder ficar com as crianças, para eu sair correndo para ir para terapia. E isso me angustiava de certa forma, porque algumas vezes eu não conseguia ir, porque além de investir na terapia, eu investia em passagem, eu tinha que ter essa preocupação de com quem ia ficar meus filhos, sabe? Com quem deixar. E quando eu tive a oportunidade de fazer essa psicanálise, foi resposta de Deus. E depois eu digo pra vocês num outro vídeo mais explicadinho como é que foi, porque Deus falou comigo nos detalhes, sabe? Deus foi testificando ali que era pra eu fazer. É completamente online. Eu sento aqui no quarto, no meu computador, e eu não deixo de dar a atenção e ter os momentos com os meus filhos. Eu não preciso me preocupar em deixá-los com alguém, nem me preocupar se o marido vai chegar no horário para eu poder sair correndo para ir para terapia. Então, assim, é muito bom, é maravilhoso o autoconhecimento. Inclusive uma formação com base na Bíblia, nos princípios judaico-cristãos. Então, tá sendo incrível, tá sendo maravilhoso. Então, se você tem intenção, sabe, de olhar mesmo pra você, pra dentro, de ter aquele momentinho seu, se você gosta já de autoconhecimento, de desenvolvimento, de entender a mente humana, e ainda linkado isso, sabe, com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, eu te convido a também vir fazer essa autoanálise, esse autoconhecimento online desse jeito, através dessa formação. Mas enfim, isso é só um detalhe, sabe? Um detalhe para colocar aqui. Eu farei mais outros vídeos para poder compartilhar dessas experiências com você, para trazer mais também dessa evolução, de uma perspectiva de quem era a Aline, de como a Aline pensava e da Aline de agora. Eu espero mesmo ajudar vocês nisso. Quero te dizer que se foi legal esse vídeo, se você está aqui me ouvindo até agora, eu quero te pedir que deixe o like, que deixe o seu joinha e que se inscreva também no canal. Então é isso, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!